Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui novamente, compartilhando conhecimento. Nessa live que eu preparei com tanto carinho para que todas vocês possam aí entender. Boa noite, Marta, boa noite, pessoal. Para que vocês possam entender como que os sabotadores trabalham dentro da nossa cabeça e nós estamos sim nos auto-sabotando. É uma live para poder guiar vocês, que ao final dela eu vou trazer um exercício breve, mas que vai ajudar nesse entendimento de como esses sabotadores agem aí dentro de você. Então fica aqui comigo e tragam suas perguntas, suas dúvidas, e já vou pedir para vocês compartilharem essa live aqui no aviãozinho aqui embaixo, esse aviãozinho aí, triângulo, parece um aviãozinho de papel. Você clica, você não vai sair da live. Você clica nele e manda para as pessoas que você acredita que vai ser bom para elas entender sobre os sabotadores. Bom, vamos lá então, gente. Boa noite a todos que estão entrando. É um grande prazer estar aqui para poder compartilhar esse conhecimento que é tão rico, tá bom? Que faz parte aí dos meus atendimentos e eu vou trazer aqui para vocês. Bom, hoje eu vou trazer para vocês alguns sabotadores. E para quem serve essa live? Para pessoas que se sentem travadas, pessoas que estão aí repetindo padrões, pessoas que se sentem sempre no mesmo lugar e não entendem o porquê. Porque isso sempre acontece comigo. Vira e mexe, isso acontece comigo. Eu aprendo uma coisa, aplico, mas isso volta a se repetir comigo. Por que que isso acontece? Você está se auto-sabotando. Mas não é consciente, tá? Dificilmente isso é consciente. É inconsciente, por isso que é tão difícil da gente reconhecer. Mas hoje vocês vão ter oportunidade de reconhecer pelo menos 3. Eu trouxe alguns que eu acredito que sejam que a maioria das pessoas tem. Eu, inclusive, tenho, né? Já tive mais forte, hoje é um pouco mais fraco, mas vira e mexe tá aí me acompanhando. Bom, o que vou tá vendo aqui, tá, gente, para não deixar de passar nada para vocês. O que são esses sabotadores? São padrões de comportamento ou pensamento, sentimento que vocês têm aí dentro de vocês. E como ele passa a existir aqui dentro de mim, aí dentro de você. Bom, eles vêm de coisas que a gente escuta, de sentimentos, principalmente, isso é muito importante, ele vem das nossas percepções, como a gente percebe a vida. Nossa cabeça é como um computador, então às vezes é instalado algumas coisinhas ali e vira um programa que fica ali rodando sozinho, sem você se esforçar para que algo aconteça. E as percepções, elas são muito importantes e é extremamente importante que vocês entendam o que são as percepções. Percepções é algo que você percebe, então não é algo que realmente aconteceu. Pode ter acontecido? Pode, mas na maioria das vezes você percebe aquilo de uma maneira diferente, principalmente as crianças. Mas esses sabotadores que eu vou trazer para vocês, eles têm a sua origem lá na criança. Eu sempre trago aqui para vocês contando como que as crianças percebem o mundo, né? Hoje mesmo eu estava atendendo uma cliente e expliquei para ela um exemplo que eu uso bastante de percepção. Uma criança que estava ali brincando, fazendo um desenho lindo, maravilhoso para a mãe dela. E ela fala, mamãe, olha o meu desenho. Mamãe, vem sentar comigo. Mamãe, vem brincar comigo. Eu fiz um desenho para você. E a mãe tá ali cozinhando, fazendo a janta de costas para essa criança. E a criança chama e a mãe fala, eu não posso.
essa criança percebe isso de uma maneira assim, ó, a minha mãe não me ama, a minha mãe não gosta de mim, eu me esforcei tanto para fazer esse desenho e a minha mãe não me ama. O que vocês acham que acontece com essa criança na vida adulta? É aquelas pessoas que sempre estão carentes, buscando por reconhecimento e acreditando que mesmo que elas se esforcem, as pessoas não vão amar ela. E isso é muito normal de acontecer. Então, assim, isso que são os sabotadores. Então, eu vou dar mais um exemplo aqui de como ele se instala dentro da gente, dentro do nosso inconsciente. Eu trouxe um exemplo aqui de uma menininha que estava chorando. Ela era uma criancinha, estava chorando, e a mãe ou o pai ou uma cuidadora, a pessoa responsável por aquela criança, fala para ela: engole o choro, você tem que ser forte, para com isso. Quantas vezes a gente já não escutou, né? Essas palavras, essas frases. Com certeza, se não foi com você, você já deve ter escutado, e muitas de nós, mães, também já falamos essa frase. Nessa hora, uma crença limitante é instalada de que demonstrar emoções é sinal de fraqueza. Vai passando alguns dias, meses, anos, e algumas situações vão se repetindo neste mesmo contexto. Eu preciso ser forte o tempo todo, eu não posso demonstrar fraqueza, eu não posso chorar. Quantas mulheres têm dificuldade de chorar hoje em dia? E essas repetições viram um hábito, e esse hábito ele se transforma num programa mental. É um programa que foi ali instalado com sucesso. E diante dessas situações, quando a gente tem um programa instalado mentalmente, acontecem as situações e é automático a gente agir daquela forma. Essa menina, por exemplo, como que ela vai agir automaticamente mediante algumas situações? É aquela mulher que finge que tá tudo bem, que ela finge ser forte o tempo todo. E isso desencadeia outras coisas, né? Quantas de nós demonstramos força quando na verdade a gente queria ajuda, e faz com que a gente se sinta desvalorizada, impotente, carente. E é um programa que está aí instalado. Mas a notícia boa é que esses programas dá para ser reprogramado. Só que eles não estão aqui no nosso consciente. E como eu sempre falo para vocês, mas vale a pena eu repetir, que o nosso consciente, aquela parte mais racional, que sabe, que entende, ela é apenas 10% do nosso cérebro. 90% é inconsciente. E essas crenças, esses hábitos, essas percepções que viraram ali um programa mental, ela está no inconsciente. Então, para ter uma reprogramação, é necessário a gente acessar esse inconsciente, para que a gente possa fazer a via contrária, né? A gente possa trazer novas crenças, novos valores e novos hábitos. Inclusive, é isso que nós vamos fazer no programa de 21 dias de reprogramação mental, mas que depois, mais para o final da live, eu trago aqui para vocês. Mas espero que tenha ficado claro como esses programas mentais, eles entram na nossa vida e como eles interferem. Vocês fazem ideia quantas coisas nós estamos fazendo, maneiras que a gente está se comportando, aceitando, julgando, criticando, porque nós temos esses programas instalados, essas crenças, esses hábitos, repetindo. Às vezes você nem entende o porquê que você aceita certas coisas, o porquê que de repente vem uma raiva, de repente vem uma tristeza e você não consegue entender. Mas teve ali algum gatilho que despertou ali, né, aquele sabotador, aquele padrão de comportamento, aquele sentimento que veio lá de trás e a gente não percebe. A única maneira da gente perceber, entender, é quando a gente adquire, igual vocês estão aqui, o conhecimento.
para você olhar para dentro e poder reconhecer o que está acontecendo aí dentro. Porque a partir do momento que a gente reconhece, é que a gente tem condições de fazer algo diferente, não é mesmo? Então vamos lá. O primeiro sabotador que eu vou trazer para vocês, e já vou confessar aqui que eu já tive mais forte, hoje é mais fraco, mas ainda eu vejo, às vezes, eu rodando aí de forma automática, que é o perfeccionismo. O perfeccionismo você vê muito em pessoas que muitas vezes procrastinam, controladoras ou que simplesmente não fazem algo pelo simples fato do medo de não sair perfeito. Esse é um grande autossabotador, porque ele impede você de avançar. Eu mesma, quantas coisas, quando eu olho para trás, quantas coisas eu deixei de fazer porque eu tinha certeza que não ia sair perfeito e eu simplesmente não fiz, porque se não fosse para ser perfeito, era melhor que eu nem fizesse e eu simplesmente não fiz. Eu resolvi desistir antes mesmo de tentar, só para não correr o risco de não sair perfeito. Tinha isso muito forte em mim e vejo isso em muitas das clientes que eu atendo. Muito, então, para você que tem aí que procrastina, pode dar uma olhadinha que você com certeza tem esse sabotador do perfeccionismo. Mas isso não está te ajudando, isso está te atrapalhando. E isso é um comportamento, é um padrão de comportamento que foi criando as crenças, os hábitos e tá aí, instalado como um programa. E esses programas, geralmente, eles vêm para nos proteger, para que a gente não sinta aquelas emoções, aquele sentimento novamente. Ele não está contra a gente, mas ele está para nos proteger. Só que o nosso inconsciente, nosso cérebro, ele não sabe o que é bom, o que é ruim. Ele simplesmente cria meios para nos proteger. É sempre uma proteção. Só que isso nos autossabota e nos limita. Então vamos lá. Qual é a verdade que está por trás do perfeccionismo? Medo de falhar e não se sentir boa o suficiente. Não sei vocês, mas comigo isso era muito forte. Gente, boa noite para todas vocês que estão entrando aqui. Fiquem à vontade para trazer as perguntas de vocês. Compartilhem também. Vocês não saem da live se vocês clicar aqui no aviãozinho e compartilhar. Mas de qualquer forma, a live vai ficar gravada no meu Instagram. Dá para vocês assistirem. Obrigada pelos corações. E vamos lá. O medo de falhar e não ser boa o suficiente. Isso é o que está realmente por trás da pessoa que é perfeccionista. E esse medo, gente, esse medo de falhar, ele impede que você ouse, que você faça coisas diferentes, que você realize sonhos. Isso é puxa de um auto-sabotador. Ele realmente te auto-sabota e não é legal. Só que a gente precisa olhar para dentro. Eu entendi ali, onde eu não me senti lá na infância, não me senti boa o suficiente. Já trouxe aqui para vocês várias vezes, né, esse meu caso, quando eu não me sentia boa o suficiente. E isso virou um programa que, por mais que eu me esforçasse, eu nunca era boa o suficiente para poder me sentir amada, para poder me sentir reconhecida, me sentir querida. E isso me sabotou por muitas vezes na minha vida. Um exemplo aqui, não faz coisas novas, não ousa e se esconde. O perfeccionista sempre ele se esconde, tem medo, né, de aparecer as suas falhas. Uma solução, celebrar pequenas conquistas e não se cobrar tanto. Essa solução, não se cobrar tanto, ela é um pouco difícil. Mas se você começar celebrando pequenas conquistas, falando para você mesma, quando você faz alguma coisa bem bacana, falando, nossa, olha que legal isso que eu fiz, nossa, que bom. Teve uma frase que me ajudou muito, que é,
melhor feito do que perfeito. Essa frase para mim usei diversas vezes. Quando eu estava insegura, quando eu comecei a fazer os workshops, dar alguma palestra, falava, meu Deus, eu vou esquecer, não vai ser bom, as pessoas vão achar que eu não sou boa, que eu não sei aquele conteúdo. E se eu gaguejar? E se der branco? Aí o que eu comecei? Melhor feito do que perfeito. Você tá aqui. Você tá ali, quando eu me sentia ali em pé, de frente daquelas pessoas, falava, você está aqui. E isso já é muito. Se der branco agora, tá tudo certo, você chegou até aqui. Quantas pessoas não conseguem chegar até aqui? Então eu fui me parabenizando, celebrando mesmo pequenas conquistas que para mim, naquele momento de perfeccionista, controladora, eram grandes conquistas. Vamos para o segundo sabotador e eu quero saber aqui de você, está fazendo sentido? Conta aqui para mim, gente, escreve para mim quem mais, além de mim, tem esse sabotador do perfeccionismo. Conta aqui, meninas. Não sei se tem menino também aqui na live, mas escreve aqui para mim. Fala eu, que eu quero saber se vocês também tem esse perfeccionismo, é um pouco controladora, medo de fazer as coisas para não ter o risco de falhar, de não se sentir. A Ana Paula falou, eu tenho. A Paola também, tá se escondendo ali, que faz sentido, né, Paola? Medo de não sair do jeito que a gente planejou, da gente se sentir ali desvalorizada, impotente, não ser boa o suficiente, até mesmo aqui para a live. Eu lembro da minha primeira live. Eu só não chorei com medo. Olha lá, minha mãe falando, eu também. Eu só não chorei na minha primeira live porque senão eu ia ficar com cara de choro. Mas a minha vontade era chorar de medo. Medo de não sair perfeita. Medo de não estar bem aqui para vocês. E tem um medo que eu tenho muito grande. Eu acho que a Paola vai lembrar disso, que eu já comentei com ela. Medo de errar as palavras. A lá, Elaine, eu também tenho. Eu tenho medo de errar as palavras, de falar palavras erradas. Muito medo, né? E de não lembrar como que fala, de falar errado. Muito medo. Esse medo ainda tenho. Então, às vezes, eu troco umas palavras por umas palavras mais fáceis. Mas, afinal, né, gente? Qual é o problema? Qual é o problema? E a gente deve falar isso mais vezes pra gente. Bom, vamos para o outro sabotador aqui. Esse é um sabotador que eu não atendo muito. Olha lá, Paola. Eu só não chorei porque fiz minha primeira live com você. E vamos logo ter outra, né, Paola? Mas se chorar, tem que chorar bem antes para não ficar com a cara de choro. Paola foi super bem. E é bem tranquilo. Para mim, o que eu trago aqui pra live, para não ficar nessa coisa de, ai, tem que ser perfeito, e se não der certo, eu imagino que eu tô conversando aqui numa roda de amigas, compartilhando conhecimento mesmo, né? Eu gosto muito de escutar. Eu sou terapeuta, gosto muito de escutar, então quando eu tô numa roda de conversa e tem alguém para compartilhar algo comigo, eu gosto muito de escutar, então eu imagino que vocês também vão gostar de aprender. Adoro aprender coisas novas. Bom, vamos aqui para o nosso segundo sabotador, o vitimismo. Vamos ver, eu vou falar um pouquinho aqui sobre ele e depois vocês me falam se vocês se reconhecem no vitimismo. Esse é um pouquinho chatinho da gente reconhecer, dá um pouquinho de vergonha, né? Reconhecer que a gente tá fazendo um papel ali de vítima. Mas aqui a gente tá entre amigas, tá bom? Então podem falar, fiquem à vontade. Eu vou falar um pouquinho sobre esse sabotador, a vítima, e vocês veem se vocês se reconhecem. E eu falo para vocês também se eu também me reconheço. Comportamento normal das vítimas. Quando eu falo vítima, é o sentimento que a pessoa tem de ser vítima, não que ela foi vítima de alguma coisa, mas claro que na percepção dela, no sentir dela, realmente ela foi vítima. Reclamonas. Toda vítima reclama de tudo. Se tá bom, não tá bom o suficiente, se tá ruim, tá péssimo. As vítimas sempre têm alguma reclamação para fazer de tudo. Não assume os erros.
A vítima, eu tava até comentando aqui um dia com uma colega minha, deixa eu beber uma aguinha, que eu lembrei do copo. A vítima, se ela pegar um copo e ele escorregar da mão dela e cair, ela vai procurar quem foi que deixou aquele copo escorregadio, ou por sujeira ou por sabão, mas quem foi que deixou aquele copo escorregadio? Porque a culpa, a responsabilidade não é dela. Alguém deixou aquele copo escorregadio. Essa é a vítima. Muito dependente. Porque se ela não se responsabiliza pelas coisas que acontecem na vida dela, né? Então ela depende das outras pessoas. Depende tanto para as coisas boas quanto para responsabilizar também pelos erros dela. E resistente a mudanças. Vítimas, geralmente, elas não vêm para terapia. E quando vêm, elas não gostam. A não ser que elas sejam teimosas, insiste, aí sim ela começa a entender. Porque quando a gente, sabe o que é legal da gente, do autoconhecimento? É a gente se reconhecer em algo. Porque se eu acho que eu não sou vítima, eu nunca vou poder ter a possibilidade, a chance de consertar, de melhorar isso em mim. Porque se eu não sou, nem quero. Ó, Fernanda, essa parte eu nem vou escutar porque eu não sou vítima. Eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Mas veja bem quando acontece alguma coisa, se você olha aí pro vizinho para ver quem é que, por que isso aconteceu. Então, quando a pessoa vem para terapia, independente do problema, se é com a mãe, se é com o marido, se é com os filhos, nós vamos procurar a sua parcela de responsabilidade, porque afinal a cura vai ser sua, não da outra pessoa. É claro que quando a gente melhora, as pessoas ao nosso redor também melhoram, né? Mesmo que elas não estejam fazendo terapia, isso é fato. As pessoas falam, nossa, minha mãe ficou mais legal agora, nossa, meu marido tá mudando, eu fazendo terapia e ele que muda. E acontece mesmo isso, viu, gente? Acontece mesmo isso. Boa noite, gente, para quem tá entrando agora, fiquem à vontade, pode mandar as perguntas de vocês. Bom, a gente tá falando do segundo sabotador aqui, estamos falando do segundo sabotador, o vitimismo, a vítima. Então, ela é muito resistente às mudanças, porque afinal de contas ela não tem problemas, né? É culpa de outras pessoas. Então, as outras pessoas que têm que melhorar para a vida dela ficar melhor. Qual é a verdade por trás dessa sabotagem, do vitimismo? A sensação de impotência, a raiva e a carência. As pessoas vítimas, elas se sentem impotentes, elas não se sentem boas, elas não se sentem valorizadas. Por isso que ela se responsabiliza as outras pessoas, porque ela não tem potência, ela não é uma pessoa que faz e acontece, né? E por trás disso também tem muita raiva. Tem muita raiva porque ela acredita que as pessoas não são boas com ela, que o mundo é contra ela, né? Que o problema está no país, na política, está no dinheiro, está na empresa, está no chefe, está na mãe, está nas irmãs, está nos irmãos, mas nunca é ela. Então ela sente muita raiva dessas maldades que as pessoas estão fazendo com ela. E carência. A vítima sempre é uma grande carente. Elas têm uma carência ali que pode não demonstrar, mas é uma carência materna, paterna, provavelmente tenha sofrido aí uma ruptura, né? Uma ruptura materna que é muito comum também, que traz depois, com o passar dos anos, essa carência. Então, se você se identifica aí com vitimismo, se viu aí em alguns dos exemplos que eu trouxe, saiba que você não está sozinha. E é normal sentir isso. Eu já senti numa parcela bem pequenininha, né? Mas depois da terapia, depois que eu entrei no mundo de terapia, antes só como cliente, hoje como cliente e terapeuta, eu vim trazendo toda a responsabilidade para mim. Então, acontece alguma coisa, é para mim.
É para mim aprender, é para mim entender, é um sinal, é alguma coisa realmente para mim. E isso facilita. Pode parecer que não. A vítima talvez não vai entender assim, por hora. Mas isso facilita, porque se aconteceu alguma coisa ruim, está acontecendo algo ruim e a responsabilidade é minha, fica mais fácil de eu resolver. Porque se a responsabilidade é do outro, eu não tenho poder sobre o outro, mas sobre mim eu tenho. Então eu posso sim ir buscar uma ajuda, buscar um livro, uma palestra, uma terapia. Aí fica mais fácil da gente resolver esse problema. Exemplos aqui: culpar terceiros ou querer sempre ter razão. A vítima, ela sempre tem razão. A gente vê muito o vitimismo nas mulheres, homens também, narcisistas, né? Eles sempre têm razão, eles criticam muito também. E lá no fundo, eles são carentes. Muito carentes. Provavelmente aí sofreu uma ruptura materna. A Elaine falou que em algumas situações eu me vitimizo. Acho que todo mundo, né, Elaine? Nem que for um pouquinho. Eu passei muito por isso. Ainda hoje, às vezes, quando acontece alguma coisa, eu busco. Mas quem que fez isso? Mas quem que deixou isso aqui? Né? A gente é normal da pessoa, só que tem gente que tem isso um pouco mais exagerado. Então começa a olhar para você. Será que se o problema fosse do outro, as coisas não aconteceriam com o outro? Se acontece com você, será que não é algo que precisa ali ser visto? A Gisele falou, eu também. Somos muitas, né, que temos o vitimismo. Às vezes mais forte, às vezes menos. Qual que é a solução? Se responsabilizar. Se responsabilizar, aí depois que você conseguir aprender a se responsabilizar pelos atos, pelas coisas ruins que acontecem com você, você vai aprender também a ser grato. Fernanda, aconteceu uma coisa ruim, eu vou agradecer? Depois que passar, você consegue agradecer, porque você vai conseguir entender o que aquilo trouxe de aprendizado. Sempre quando eu tô atendendo ali, né, nas sessões, eu sempre tento trazer esse novo olhar, um olhar diferente, porque eu acho que quando muda o nosso olhar, muda aqui dentro e tudo fica bem mais fácil, bem mais claro. É muito melhor quando a gente se responsabiliza pelas coisas que estão acontecendo conosco, porque assim a gente tem a chance ali de fazer as mudanças necessárias. Bom, vamos aqui para o terceiro sabotador. Eu acho que esse é um dos mais importantes, porque ele engloba ali os outros sabotadores. A parte ruim de fazer live sozinha é que a gente fala demais, né? Eu falo demais, a garganta seca. Esse sabotador, eu confesso para vocês, que já foi muito forte em mim. Muito forte em mim. Vocês vão ver que ele é muito parecido com o perfeccionismo. Autocrítica excessiva. Quais são os comportamentos? Muito exigente. Já conta aí para mim quem também é assim. Já foi, é agora. Conta para mim. Muito exigente. Exigente consigo mesma e com os outros. Parte ruim para os maridos e filhos, principalmente com marido e filhos. Falo marido porque a maioria aqui são as mulheres, né? Principalmente com marido e filhos, porque as pessoas que têm essa autocrítica excessiva, ela quer que saia tudo perfeito, aí entra aí o perfeccionismo, entra aí o vitimismo também, porque se não sair perfeito não é culpa dela, mas ela também se culpa. Aí ela exige que tudo saia perfeito, mas que as pessoas também façam perfeito do jeito que ela acha, porque afinal ela que sabe o que é melhor, né? Dificuldade de receber elogios. Como demorei para aceitar elogios. A pessoa quando... eu também, somos, né? Ai, meu Deus, eu todinha, principalmente com o marido. Ou o marido sofre, né, com a gente, com essas exigências.
E a gente não consegue receber elogios, né? Quando a pessoa fala, nossa, você faz isso tão bem. Aí você fala, nossa, não, é normal, todo mundo faz. Preciso melhorar um pouco, né? Não tá tão bom ainda. Pode ser um prato de comida, pode ser uma palestra que você tenha feito. Nossa, que bom. Hoje eu consigo falar, que bom, você gostou? Ai, que ótimo, né? Mas antes não, antes era, faltou algumas coisas. Nossa, esqueci de falar algumas partes. Audrey, eu exijo de mim mesma. A Suzy, eu sou um pouco. Eu já fui bastante exigente comigo, exigente com as pessoas, principalmente, né, quando a Déia também, quando a gente vai, as mães aí de plantão, quando a gente vai ensinar os nossos filhos, fazer a limpeza, ajudar ali nos serviços domésticos, né, não é para lavar assim, não é para secar, mas, né, é o jeito deles. Se não tiver ficando sujo, tá bom, né, vamos aprender a ser um pouquinho mais maleável. Pior que me desgasto tanto mentalmente com essa exigência que à noite estou um trapo. Exatamente, Ana Paula. Por isso que a gente chama de autossabotador, porque é um comportamento que prejudica a você, a nós mesmos. A Suzy, agora eu aceito elogios, mas antes não aceitava. Agora eu amo. E a Suzy é uma ótima amiga, viu, gente? Aceita esse elogio. E realmente, por isso que aqui eu tô trazendo para vocês, porque são autossabotadores. São comportamentos que nós temos que faz com que a gente se limite. Que nem eu trouxe lá no começo, lembra? Começou lá na infância com alguns sentimentos, algumas percepções, que virou uma crença limitante, que depois virou hábitos, porque foi se repetindo esse sentimento, aí vira um programa mental. E quando você vê, você já agiu automaticamente porque virou um programa mental. É exatamente por isso que a gente vai aí entrar na reprogramação de 21 dias, mas já eu falo disso para vocês. Qual é a verdade por trás de uma pessoa autocrítica? Medo, 3 feridas aqui muito importantes lá da infância. Medo da rejeição, da humilhação e do abandono. Então, para vocês aí que sentiram de alguma forma que se viu aí nesse sabotador, saiba que lá no fundo que você tem aí é o medo. Medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada e medo de ser humilhada. Essas feridas são feridas lá da infância, com alguma coisa que aconteceu lá atrás e tá aí programada dentro de você. Um exemplo, pessoa que faz um excelente trabalho, mas se concentra sempre nos erros ao invés dos acertos, né? Aquela pessoa que faz alguma coisa, ela fala, mas isso poderia ter ficado melhor, isso não ficou tão bom, e ela não foca naquilo que ficou bom. Ela consegue enxergar aquilo que não ficou bom, mesmo que seja tão pouco comparado ao que deu certo. Solução: tratar a si mesma como trataria um grande amigo. Essa solução aqui eu sempre trago para muitas coisas. A partir do momento que a gente aprender a tratar nós mesmas como nós tratamos uma amiga que nós amamos muito, que a gente fala com muito amor, com muita empatia, que a gente tem essa empatia mesmo pelo que ela sente, que a gente não julga, a gente não critica, a gente apenas se dói por ela. Quando a gente aprender a fazer isso por nós mesmas, a gente vai ter dado um grande passo. Bom, estes programas estão te sabotando, mas pode ser reprogramado. E não sei quem de vocês aqui está lá no grupo Liberação 21, que é o grupo de pré-inscrição para o programa de 21 dias, que vai começar mais para o final de agosto, que é um programa de reprogramação mental. Porque se esses sabotadores, que eu trouxe 3, mas existem milhares, eles estão te
te sabotando mesmo, porque virar um programa mental, nós podemos fazer com que faça um reprograma mental, porque a gente pode acessar ali o inconsciente e mudar algumas ideias daquilo que hoje você acredita e que não está sendo bom com você, não está sendo amoroso com você. Então, no reprogramação mental de 21 dias, vai ser um programa que a gente vai estar num grupo fechado de WhatsApp, onde eu vou levar ali exercícios para vocês, exercícios de visualização, meditação, exercício escrito, porque vocês precisam trazer para fora esses comportamentos, vocês precisam saber quais são os sabotadores que estão aí dentro, programado na sua mente. Então, primeiro a gente vai ter que reconhecer esses programas para que a gente possa reprogramar. Então a gente vai reconhecer o que está acontecendo aí dentro, o que você acredita, quais são suas crenças que estão te limitando, que estão te sabotando, para que a gente possa reprogramar, mudar elas mesmo, fazer diferente. E eu já digo para vocês que é muito possível. O nosso inconsciente... Oi, Mônica, boa noite. Senti sua falta, viu? O nosso inconsciente... Deixa eu beber mais um pouquinho de água aqui. O nosso inconsciente, ele aprende as coisas de forma muito lúdica. Por isso que acontece tanto lá na infância da gente, né? Eu falo que conta historinhas, mas quando eu falo isso eu não estou desprezando os acontecimentos. Mas a gente acredita em algumas coisas que a nossa criança sentiu. Então a gente pode fazer essa reprogramação de forma bem leve, de forma sutil, de forma lúdica para o nosso inconsciente. E ele acredita. E a gente consegue fazer isso se for de uma maneira bem certinha. Por isso que vão ser aí 21 dias que nós estaremos juntas, que vocês vão ter essa oportunidade ali de estar perguntando para mim, e isso, por que eu sinto isso, e comigo é assim, e se precisar eu chamo no particular para a gente conversar, mas estaremos ali próximas, fazendo nossos exercícios juntas. Eu também sempre procuro levar ali o que eu também sinto, né? Inclusive lá no grupo Liberação 21, ontem a gente já teve nosso primeiro exercício e foi bem bacana o que as mulheres trouxeram ali, o que elas sentiam. E amanhã tem mais, viu, pessoal? Quem tá lá no grupo e quem ainda não tá nesse grupo de pré-inscrição, ainda não é o grupo da reprogramação mental 21 dias, tá? É o grupo de pré-inscrição. Quem ainda não tá no grupo, depois me chama aqui no direct que eu passo o link para vocês poderem entrar. Que é por lá que eu vou estar passando mais informações de como vai funcionar a reprogramação mental. E já vou falar aqui para vocês que quem estiver lá no grupo também vai ter uma oportunidade, não é bem um bônus, mas é uma oportunidade aí de ter, é um bônus, é uma bonificação de uma coisa bem legal que dá para fazer para você dar uma economizada. Mas eu vou deixar para contar lá no grupo, tá bom? Então, quem tá no grupo e tá aqui, aguarde que depois eu vou mandar aí para vocês sobre essa oportunidade. Bom, agora eu queria fazer com vocês um exercício de conversando com esse sabotador que tá aí dentro. É só um exercício para vocês sentir como é possível a gente fazer essa reprogramação. Quem de vocês aí tiver condições de fechar os olhos, ir aí pro quarto, para um cantinho onde ninguém te atrapalhe, ou se tiver usando fones de ouvido, melhor ainda. Aí, Gisele, que bom, né? Mas ótimo, se você não conseguir nesse momento, tá fazendo alguma coisa, tá com os olhos abertos, não tem problema, tá bom? E depois também a live vai ficar gravada, você pode ir lá no meu feed e vir aqui pro finalzinho para poder fazer esse exercício. Vamos lá então? Quem tá aqui comigo, feche os olhos, quem for possível fechar os olhos, quem não for possível, apenas relaxe. Relaxe, respire fundo por 3 vezes, acalma aí o seu coração, a sua mente, porque a gente vai olhar para dentro.
cada um olhando aí para dentro de vocês. Dá uma paradinha, uma acalmada e vamos conversar com esse sabotador que mora aí dentro de vocês, que está instalado aí dentro. Permita que seu corpo esteja relaxado para que você possa aproveitar esse exercício. Agora eu vou pedir para vocês pensarem em uma situação onde você se cobrou demais, onde nada do que você fazia parecia suficiente. Talvez você tenha se olhado no espelho e se criticado, olhado só as partes que você não gosta. Talvez tenha se comparado com outras pessoas, julgando que elas são melhores que você nunca vai conseguir isso ou aquilo. Ou quando você se sentir travada por medo de errar, lembra de uma situação que aconteceu uma ou várias dessas coisas, mas uma situação que hoje você está entendendo que foi uma sabotagem, foi um comportamento, um padrão de comportamento. E sinta uma vozinha interna da autocrítica. Tem sempre uma vozinha aí falando com vocês. Perceba onde essa vozinha pega mais no seu corpo. Talvez dê uma pressão na cabeça quando vem essa voz te criticando, falando aquilo que você não é boa. Perceba no seu corpo. Talvez essa vozinha tenha um tom mais rígido, um tom bravo, um tom mais sério. Perceba. Perceba também se vem uma frase repetitiva. Você nunca vai conseguir. Você é burra. Você é pequena. Você nunca foi boa. Nunca vão te amar. Perceba se vem algumas frases que se repetem aí dentro da sua cabeça. Não julgue. Agora é só para você sentir, para você perceber. Agora, imagina que essa parte crítica está saindo do seu corpo. Essa parte que te criticou, que disse essas coisas para você, essa vozinha, ela sai aí do seu corpo. Coloque ela na sua frente e visualize essa parte crítica. Qual o rosto dela? Talvez ela tenha um rosto até conhecido. Perceba como ela se veste. Como que é a energia dela? É uma energia lá em cima? Como que é? Perceba. Se permita. E você agora olha para ela com muita compaixão e diz: eu sei que você tentou me proteger, mas agora eu escolho outro caminho. Se precisar, repita. Eu sei que você tentou me proteger, mas agora eu escolho outro caminho. Eu escolho olhar de forma diferente, de forma mais amorosa comigo, para que seja mais leve. Isso. Respira profundamente e no seu tempo você vem voltando aqui para mim com calma.
Isso. Um exercício tão simples que quando a gente consegue fazer ali de dentro do nosso coração, imaginando de forma bem real, a gente consegue reprogramar. Claro que no programa de 21 dias eu vou ser repetitiva, sim, para que esse novo programa possa ser instalado, esse novo programa amoroso com vocês possa ser instalado ali e que aquele que não estava sendo bom para vocês, esses sabotadores, possa ser reprogramado. Conta aqui para mim quem gostou, quem conseguiu fazer. Depois a live vai ficar gravada. Aí você coloca um foninho quando for dormir, vai nessa partezinha, ou se quiser assistir a live toda de volta, novamente também é bom. E coloca esse exercício para vocês fazerem. E realmente deixa a parte racional de lado. Quando eu falo para vocês, que bom que vocês gostaram. Quando eu falo para vocês que o nosso inconsciente ele aprende muito de forma lúdica. Então, se eu falo para vocês que para vocês imaginar o rosto de uma crítica, imagine, permita que a primeira coisa venha na sua cabeça. E que bom, Laine, que você gostou. Permita que aquela primeira coisa venha na sua cabeça. E a primeira imagem, a primeira frase, essa geralmente é a real. Essa é a real. Porque depois a gente começa a racionalizar. Ai, mas será que é isso? Ah, mas não pode. Ah, mas não. Aí a gente muda tudo. Aí a gente já vem pro racional e acaba perdendo ali o fio da meada. Que bom, Suzy. Que bom, Audrey. Repete elas, tá? Para vocês poderem entender. Vocês podem colocar ali os sabotadores, o comportamento de vocês e trazer eles realmente para fora de você. Olhar ali para ele. Ver, às vezes ele tem um rosto muito conhecido. Perceba. E você conversa, fala as frases necessárias para ele. Não precisa ser exatamente essa que eu trouxe, mas pode ser as suas que saem do coração. Afinal de contas, nós precisamos permitir que só entre aqui aquilo que é amoroso conosco. O resto não. E somente nós temos o poder de abrir e fechar essa portinha daquilo que entra. E é possível reprogramar aquilo que está instalado em você. Seja rejeição, seja humilhação, seja não ser boa o suficiente, seja o que for, não está sendo bom para você. Não é legal, não é amoroso, está te limitando, está impedindo que você evolua, que você cresça, que você seja feliz, está te limitando. Então vamos reprogramar isso. Bom, espero que vocês tenham gostado da live, era isso que eu queria passar para vocês. E quem quiser entrar lá no grupo de Liberação 21, de pré-inscrição do programa de 21 dias, me chama que eu mando o link para vocês. E para quem já está lá no grupo, aguardem, porque vocês vão ter muitas coisas boas, vocês vão entender. A live aqui acredito que já deu para vocês entender como é o programa, como que dá para reprogramar. E no grupo do WhatsApp do 21 dias, eu vou passar os exercícios, não vai ser online, ao vivo, né? Então você pode fazer no seu tempo, às vezes, eu só posso de manhã, eu só posso à noite, eu só posso à tarde, tá tudo certo. O importante é fazer aquilo que for proposto, aquilo que eu trouxer ali para vocês, porque afinal de contas é para mudar você, para mudar aquilo que você sente, para que você possa ser mais feliz, mais leve. E não acredite que não tem jeito. Não, isso não é assim que funciona, não. Tudo tem jeito, mas a gente precisa primeiro reconhecer. E essa é a proposta que eu tô trazendo aqui hoje para vocês. E segundo, fazer as mudanças necessárias e sempre respeitando cada processo. Umas é mais rápido, outras é mais devagar e tá tudo certo.
Por isso que a gente vai ter aí, 21 dias, que vocês vão poder repetir os exercícios da forma que for necessário. Obrigada, Gisele. Obrigada, Paola, Suzy. Obrigada, mãe. Bom, era isso, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar. Se quiser perguntar também lá no direct, por favor, me chamem e compartilhem essa live com outras pessoas, que eu fico imensamente grata. Porque o conhecimento é assim, não é só para nós, é para a gente poder compartilhar. Não é bacana a gente aprender, principalmente coisas que vai trazer saúde mental e emocional. E claro que como consequência, física também. Porque você sabe, tô lendo aqui uns livros, né? Eu já li esse daqui, tô num outro do Joe Dispenza. E como as doenças físicas vêm aqui, do nosso mental. São experiências fantásticas de pessoas que adoeceram mentalmente e se curaram mentalmente. O outro livro que eu tô lendo é o do placebo. É muito bacana, gente. Vocês não imaginam o poder disso daqui. Então, vamos usar de forma consciente, vamos usar de forma amorosa conosco mesmo, fazendo essa reprogramação, fazendo com que ela ajude aqui, tá bom? Um grande beijo, abraços, muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. E até mais. Tchau, tchau.